Hoje a gente vai bater um papo sobre exercício e obesidade. Portanto, se você gosta desse assunto, se você se interessa por esse assunto, se você é obeso, se você está acima do peso, se você deseja emagrecer, veja esse vídeo até o final. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, deixa eu dar aquele meu velho golinho na água para poder ficar com as ideias mais fluidas, falar mais tranquilamente, porque a água, além de fazer bem para a saúde, ela me acalma. Então deixa eu dar meu golinho para eu prosseguir. Beba água, a água faz bem para a saúde e me acalma. Bem, vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre essa relação entre exercício e obesidade, eu preciso falar de alguns pontos relacionados à obesidade. E o primeiro é que obesidade é uma doença. Obesidade é uma doença, goste você ou não. E veja, isso não é a minha opinião, isso não é o que eu acho, isso não é uma coisa que está no plano das minhas opiniões. Quem diz isso é a OMS. A Organização Mundial de Saúde. E tu sabe por que a OMS diz que a obesidade é uma doença? Porque vários pesquisadores de obesidade no mundo já entraram no consenso de que a obesidade é uma doença. Mas não adianta eu dizer apenas que a obesidade é uma doença, eu tenho que explicar por quê, né? Veja, ela é uma doença porque o excesso de gordura no teu organismo modifica o teu estado inflamatório. Você desenvolve uma inflamação de baixo grau e crônica, ou seja, uma inflamação durante um tempo prolongado. Só que essa inflamação de baixo grau crônica aumenta significativamente as suas chances de ter outras doenças, como as doenças cardiovasculares, a diabetes do tipo 2, dislipidemia, inclusive o câncer, e diminui a tua imunidade. Esquece um pouquinho essa questão da imunidade, vamos falar nas doenças cardiovasculares e diabetes. Se você desenvolver alguma doença cardiovascular ou diabetes do tipo 2 devido a tua obesidade, só isso aumenta também significativamente as tuas chances de ter eventos cardiovasculares, como por exemplo infartos e derrames. Quanto à imunidade, a obesidade diminui a tua imunidade, o que te predispõe a ter mais doenças, como por exemplo gripes, resfriados, inclusive o câncer. Ou seja, veja, obesidade é uma doença que altera o teu estado inflamatório e te predispõe a outras doenças. E ela é uma doença multifatorial, ou seja, determinada por múltiplos fatores. Não dá para eu dizer que você é obeso simplesmente porque você tem uma dieta inadequada e você não faz exercício. Claro que esses são os dois principais fatores que determinam a obesidade, mas não apenas eles. Existem outros fatores que colaboram também para a obesidade, como por exemplo, restrição e privação de sono. Portanto, dormir mal ou dormir pouco colabora para acumular mais gordura no corpo. Alguns transtornos de ordem neuropsiquiátrica, como por exemplo ansiedade e depressão, colaboram também para a obesidade, questões familiares, questões sociais também. Ou seja, existem vários fatores que quando você coloca na balança, eles contribuem para você acumular mais gordura, o que colabora para a obesidade. E como ela é uma doença multifatorial, o seu tratamento também deve ser multifatorial, ou seja, não pode envolver apenas dieta e exercício, tem que envolver uma série de outras questões também. Mas vamos falar no exercício porque é a minha praia, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui o papel do exercício físico no tratamento da obesidade. Quando nós pensamos em exercício físico e obesidade, nós precisamos pensar que ele atua em dois contextos. Primeiro, no contexto da prevenção, ou seja, exercício previne a obesidade. O segundo é que o exercício trata a obesidade e é nesse ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. E aí eu trago um estudo, deixa eu colocar meu óculos para poder enxergar melhor. Eu trago um estudo que foi publicado na Scientific Reports em 2020 por pesquisadores coreanos. Esses pesquisadores eles pegaram 40 jovens obesos e sedentários e dividiram em dois grupos. Um grupo fazia exercício e outro grupo era o grupo controle. O grupo controle não fazia nada, continuava com sua rotina da vida normal. E o grupo exercício fez 2 meses de exercício aeróbio na esteira com intensidade moderada 4 vezes por semana. Repetindo, 2 meses de exercício aeróbio na esteira com intensidade moderada 4 vezes por semana. E aí, depois de 2 meses de exercício, o que foi que esses pesquisadores observaram? O primeiro é que esses indivíduos perderam peso, diminuíram o percentual de gordura total e do tronco, diminuíram a circunferência da cintura, a insulinemia de jejum, os triglicerídeos, colesterol total, diminuíram o LDL colesterol, que é o colesterol que você conhece por colesterol ruim, aumentaram o HDL colesterol, que você conhece por colesterol bom, ou seja, induziram cardioproteção, diminuíram a pressão arterial sistólica, os níveis de leptina e aumentaram os níveis de adiponectina. Tem mais resultados aí, mas deixa eu comentar sobre esses 2 pontos que foi a leptina e a adiponectina. A leptina e a adiponectina são 2 citocinas
secretadas pelo tecido adiposo. É bom dizer que o tecido adiposo ele não é um órgão que apenas acumula energia, que acumula gordura. Ele não tem apenas essa função, ele é um órgão extremamente ativo e ele secreta proteínas. Essas proteínas são chamadas de adipocinas. Duas delas são, por exemplo, a leptina e a adiponectina. A leptina, ela é secretada pelo teu tecido adiposo e ela tem uma função anorexígena, ou seja, diminuir o teu apetite. Contraditoriamente, obesos apresentam um nível elevado de leptina no sangue. E aí você me pergunta, mas como assim eles possuem uma adipocina, no caso a leptina, em níveis aumentados no sangue? Era para eles terem menos apetite e aí ingerir menos alimento. Pois é, isso está correto. O problema é que os obesos desenvolvem um grau de resistência à ação da leptina, ou seja, ela está lá, mas ela não consegue fazer sua função adequadamente, se acumulando no sangue, trazendo prejuízo para a saúde do obeso. Então, diminuir os níveis de leptina através de dieta e através do exercício físico é uma coisa bastante desejável, e foi o que aconteceu aqui com o exercício aeróbico moderado. Já o caso da adiponectina, a adiponectina é uma citocina ou uma adipocina anti-inflamatória, ou seja, ela diminui o estado inflamatório. Portanto, a gente pode dizer assim, a adiponectina é uma citocina do bem. Então, aumentar os seus níveis através do exercício físico é uma coisa muito positiva e foi o que aconteceu aqui. Agora, em relação aos outros efeitos, eles também viram que os níveis de visfatina, chemerina, apelina e semaforina 3C diminuíram significativamente com o exercício. Essas citocinas, visfatina, chemerina, apelina e semaforina 3C, elas estão alteradas em dois contextos, na obesidade e na diabetes do tipo 2, comprometendo a saúde de obesos e de diabéticos. Portanto, diminuir essas citocinas pró-inflamatórias com o exercício físico é uma coisa também bem desejável. Observe que nós temos alguns pontos a considerar aqui. O primeiro é que eu falei em exercício aeróbico. Se você acompanha os meus vídeos, você deve ver que eu destaco bem o papel da musculação em vários contextos, né? No contexto do ganho de massa muscular, né? Da hipertrofia muscular e no contexto da saúde. No entanto, o meu objetivo nesse vídeo foi mostrar o efeito do exercício físico no tratamento da obesidade. Achei esse estudo muito interessante, principalmente pela quantidade de resultados positivos. E aí ele usou o exercício aeróbio, eu achei muito legal e assim, pensei em mostrar para vocês, né? Um outro ponto aqui, não entenda o tratamento da obesidade apenas pela perda de peso, apenas pela diminuição do percentual de gordura ou de massa gorda, mas tratar a obesidade significa modificar positivamente qualquer parâmetro de saúde alterado pela obesidade. E o exercício físico, não importa qual modalidade, faz isso com bastante eficiência. Então, eu espero ter dado o recado, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.